antes de qualquer constituição de empresa, de qualquer atividade, é analisar viabilidade. Principalmente porque nós estamos trabalhando com patrimônio. É aquilo que o empresário levou uma vida para construir e nós simplesmente estamos organizando a vida dele. Bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou o Gersino Neto, tributarista, e mais uma vez com o nosso grande amigo e parceiro, Dr. Henrique, para o nosso segundo episódio nessa série de holding patrimonial. Tá bom? Nós fizemos um primeiro episódio, foi interessantíssimo. Já indico que vocês que estão acessando o nosso canal pela primeira vez ou que eventualmente já acessa e está indo direto nesse vídeo, que é a segunda parte, que vejam também o primeiro, que foi muito legal e vai dar uma estrutura muito bacana para esse episódio de agora, tá bom? E, novamente, com meu sócio e amigo, Rodrigo. Obrigado, Gersino. Vamos lá para essa segunda parte, né? Realmente é o tema de extrema relevância e muito conteúdo, por isso estamos fazendo aqui a parte 2, e nessa parte 2 com foco tributário. Doutor Henrique, prazer estar aqui com você novamente nessa parte 2. Gersino, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, novamente para a gente tratar do episódio 2 e detalhes, né, mais pontuais sobre a hold. E vamos lá, vamos descomplicar. Bora lá. Então vamos lá, ó, direto. Até anotei aqui, ó. Hold versus inventário. Né? Então, quando a gente fala de hold, todo mundo fala, aqui o custo é maior, ali o custo é menor, etc. Resumindo. Quero fugir do inventário. Eu não quero inventário, me falaram que o custo é menor, fora do inventário. É isso mesmo, é um mito, é um fato, como é que é? Vamos lá, vamos retomar um pouquinho do que a gente já havia abordado no episódio 1 e já com um viés mais tributário da questão. Quando eu falo de inventário, eu falo de sucessão, Sim. De transferência de patrimônio. Tido o evento morte, a partir do momento da morte, abre-se a sucessão. Ou seja, é a transferência do patrimônio daquele que faleceu para os seus sucessores. E aí vamos analisar a hold sob uma luz do inventário. Voltando naquele ponto de que tenho a hold tão somente os meus sucessores como componente dessa empresa, ou os patriarcas, os criadores do grupo empresarial, os criadores do patrimônio, estão também na hold? Pensamos no ponto do inventário, quando dentro da holding o proprietário e gestor do patrimônio ainda permanece como sócio e não apenas os seus sucessores. Nesta situação em específico, nós vamos ter a continuidade via inventário. Tá, então rapidinho, só para a gente criar uma linha aqui para o pessoal entender. Então, como a gente falou no episódio anterior, eu posso ter dois tipos de hold. Eu posso ter uma hold que o patrimônio, por exemplo, ele está no patrimônio do patriarca, né, da matriarca, vai transferir todo esse patrimônio para uma holding e ele entra ele também como sócio naquela holding e etc., que é uma empresa, tá? Então, vamos lá. Eu tenho dois cenários, então, aqui, que a gente até falou deles no episódio anterior, mas acredito que fica melhor para contextualizar aqui. Primeiro cenário, o patriarca ou a matriarca vão transferir os imóveis para a holding. Mas permanecem compondo o quadro social. A título de integralização de patrimônio, de capital, e permanece compondo o quadro societário. Então, vem lá o casal, né, o patriarca, a matriarca, ou só um dos dois, compõe com o patrimônio e continuam sendo sócio. Ok. Inventário, faleceu. Eu tenho que, no inventário, citar as cotas dele dessa empresa, que é a holding. Perfeito. E eu tenho um segundo cenário, que pelo que eu estou vendo é o mais inteligente. Eu vou transferir esse patrimônio para a holding, vou integralizar esse capital com esse patrimônio, e esse patriarca e essa matriarca, eles figuram nele como administradores, gestores da holding. Uma vez o administrador ou gestor falecendo, no momento do inventário, não tem o que se falar em cota da holding, porque ele não tem patrimônio ali. Seria isso? Vamos lá, exatamente nessa linha.
Nós temos dois cenários. Nós temos um cenário em que nós temos a holding e os sócios criadores do patrimônio permanecem no quadro societário e aí sobrevém o evento morte e o inventário. Neste caso, teremos que fazer o inventário? Sim. Qual a diferença? É que antes eu faria o inventário do patrimônio em si. Agora eu faço o inventário da empresa, das cotas daquela holding pertencente ao falecido. Certo. Deste ponto de vista, Gercindo e Rodrigo, pode ser feito assim, pode, mas não para fins sucessórios e considerando uma análise tributária da sucessão, não se torna tão inteligente ou eficiente. Por quê? Porque eu vou ter que passar pelo processo de inventário da mesma forma. Isso não quer dizer que os outros pontos, os outros pilares da holding não sejam atendidos, que é a proteção do patrimônio, a organização e gestão, né, deste patrimônio. Mas a eficiência tributária para fins sucessórios, caso esse cenário permaneça, eu não atinjo. Eu facilito, de fato, porque eu tenho ali tudo em conjunto, aglomerado, integralizado dentro de uma pessoa jurídica, em que eu vou fazer a análise no momento da sucessão sobre a incidência do tributo dentro daquelas cotas. Por óbvio que avaliadas mediante um lastro patrimonial que detém aquela empresa, um balanço patrimonial, os ativos daquela empresa. Então, isso vai ser analisado para fins sucessórios, para fim de quantificação do tributo na sucessão. E aí, o outro ponto, que aí é onde você considera, Gercindo, e também tem o meu apoio nesse pensamento, que é ser mais inteligente e mais eficiente a criação da holding anterior ao evento morte, uma preparação bem antecipada, de cunho muito organizacional, certo? Dizendo que, olha, vamos transferir essa holding vamos fazer essa holding, transferir o patrimônio a ela e, ao longo do tempo, transferindo esse patrimônio, essa sucessão, dentro da própria holding, aos sucessores, aos herdeiros, a transferências dessas cotas. E é aí que está o grande problema. Por quê? Muitas das vezes, aí nós temos até operações em andamento, para ver essas questões fiscais dessas operações, dessas holdings, de como que de fato está sendo feito. Porque não basta simplesmente eu entro na holding como sucessor, meu pai vai ali e me transfere as cotas dele pelo valor nominal, né, que está lá constando, e está tudo certo e o patrimônio vem junto. Não é isso. O que tem que ser feito é um planejamento ao longo do tempo para gerar uma eficiência tributária de forma que eu vou transmitindo essas cotas mediante o recolhimento devido dos tributos, para que lá na frente eu não tenha que passar pelo processo de inventário, já que a sucessão está sendo feita dentro da própria empresa e 100% na empresa, mas eu não posso me esquecer que, às vezes, eu não faço o procedimento, não tenho que fazer o procedimento do inventário, nem recolher o tributo devido no inventário, mas eu esqueço de atentar para o fato de que a sucessão dentro da empresa, nessas cotas, a aquisição dessas cotas, a entrada desses sucessores cotistas, também deve ser analisada e quantificada tributariamente da forma correta, porque senão eu incorro em penalidade. Então, eu tenho que fazer uma análise não simplesmente de um evento inventário e de outro evento holding, mas dizer o seguinte: olha, como eu vou fazer isso de forma que eu preencho todos os requisitos legais aqui na Constituição e na sucessão empresarial dentro da holding, né? E faço isso de forma coerente e correta no inventário. Então, é perfeito, a divisão é essa mesmo, são dois cenários. Um cenário em que os proprietários continuam como sócios e o outro cenário é que eles não já são mais sócios, já foi passado aos sucessores, ou seja, a sucessão já foi efetivamente realizada. Doutor Henrique, e essas cotas, uma vez integralizadas, elas carecem de uma atualização periódica? Como que funciona? Vamos lá, essa abordagem é interessante, Rodrigo, porque é o seguinte, vamos pegar o contrato social, Sim. que é o ato constitutivo de uma pessoa jurídica, né, que vai ser submetido à junta comercial do Estado para analisar a viabilidade e a legalidade daquela atividade empresarial. O contrato social nada mais é do que um contrato, o próprio nome já diz, é um negócio.
E é um negócio realizado entre pessoas que destinam determinado dinheiro, capital ou patrimônio, para fins de viabilizar uma atividade econômica, que é a empresa. Sim. Então, a partir do momento, né, que eu integralizo o capital, trago esse capital para dentro do meu contrato social por meio de cotas, essas cotas devem acompanhar a realidade da empresa. Já cotidianamente, nós nos deparamos com empresa que as cotas estão ali em R$100 mil e o patrimônio em cifras milionárias. Então, a equidade, o equilíbrio entre cotas e realidade patrimonial da empresa, ele deve andar junto. Por quê? Para todos os fins. Vamos pensar, como dissemos no episódio anterior, sobre o crédito no banco, a análise do banco. E nós sabemos que a análise do banco ela é criteriosa, ela não vai de um ponto específico. O banco ele analisa a conjuntura da pessoa jurídica, todos os aspectos da pessoa jurídica, para viabilizar a concessão ou não do crédito. Então, como eu vou justificar um valor de cota baixíssimo com um valor patrimonial alto? Então, fica uma empresa insegura, juridicamente dizendo. Então, eu tenho que acompanhar o valor de cota, a quantidade de cota, com o valor, com o lastro patrimonial que essa empresa possui. Para vários fins, fiscais, análise de crédito, regularidade da pessoa jurídica, para todos esses aspectos, é importante a gente manter esse equilíbrio. E esse é um aspecto, então, mais contábil. A contabilidade tem que ir acompanhando essa valoração dessas cotas e atualizando ela periodicamente. Isso, é importante. A Hold ela é uma empresa, né, naquela pegada nossa de descomplicar, ela é uma empresa como qualquer outra. E ela vai ter que ter uma assessoria de contabilidade eficiente, uma assessoria jurídica eficiente, que viabilize a atividade e analise a atividade, que analise a eficiência tributária da atividade. Ela vai funcionar normalmente como uma pessoa jurídica, com todos os seus compromissos fiscais, né, seus compromissos de ordem de folha de pagamento, enfim, quando necessário, mão de obra. Se tiver alguma mão de obra, normalmente. Então, essa eficiência ela demanda muito do aspecto do contador, do escritório de contabilidade, porque ela é um desenho jurídico, ela é um planejamento jurídico com uma instrumentalização contábil. Então, prestem atenção nesse ponto. Eu faço um instrumento jurídico, que é o desenho, onde eu desenho a formatação da pessoa jurídica, da sucessão, dos próximos passos e vida daquela empresa, mas eu dependo necessariamente de uma análise contábil que vai me dizer a viabilidade econômica do planejamento. E aqui que está o grande X da questão. Nós recebemos planejamentos maravilhosos, até para fins de pareceres, análise de viabilidade. Só que quando vamos fazer a viabilidade econômica, a viabilidade de fato tributária, que é o que impacta, né, na holding, ela está de forma ineficiente. Às vezes a tributação dela é ineficiente. Então, juntamente com uma análise jurídica do desenho, do prospecto da vida empresarial, nós temos necessariamente de fazer uma eficiência tributária, uma análise de custo. Porque aí nós conseguimos atingir os 3 pilares, de proteção patrimonial, de gestão deste patrimônio e sucessão e a eficiência tributária do patrimônio. Nesse contexto, já vimos que para a constituição de holding carece ali de uma análise criteriosa do contexto de cada caso para a viabilidade e são vários objetivos, né? Proteção patrimonial, planejamento sucessório e também a eficiência tributária. Nesse exemplo que nós estamos discutindo aqui de um inventário, foi constituído da forma correta, o sócio, o cedente do patrimônio, ele foi constituído como administrador não sócio e ele veio a falecer. Podemos dizer que a divisão das cotas para os sucessores ela ocorre de forma automática ou ela ainda carece de um procedimento prévio? Vamos lá, Rodrigo. Se no aspecto, se considerarmos a hipótese de que já houve a sucessão dessas cotas da empresa, ou seja, eu criei a holding, organizei a holding, fiz a sucessão não por meio de inventário, mas fiz uma sucessão empresarial por meio das cotas, antes de haver o evento morte. Aí esse gestor, criador do patrimônio, ele já não é mais sócio. Então, eu não tenho que passar pela sucessão e partilha, porque isso já foi deixado organizado por ele antes do evento morte. Então, a sucessão ela vai estar completa e terminada.
porque ele já deixou isso organizado. E aí é onde nós falamos, naquele manualzinho de gestão, que vai ser o acordo de cotistas que pode ser feito, já vai estar o desenho da gestão. E em números de cotas, em material, isso já vai estar dividido no contrato social. Só que lembrando, não é fazer de qualquer jeito ou simplesmente pagar pelo valor da cota que está ali, desconsiderando o patrimônio integralizado, e estou saindo e pronto. Não é assim. Eu tenho que fazer uma análise eficiente de como vai ser a sucessão e da tributação que vai incidir sobre essa sucessão de cotas dentro da empresa. Como que eu vou passar essas cotas aos meus sucessores? Como que eles vão entrar para essa hold, vão participar do quadro societário dessa hold? Então, essa análise eu tenho que fazer, né? Sob pena de sofrer todas as penalidades em razão da não avaliação tributária nessa sucessão empresarial. Perfeito. Tá, vamos lá. Eu tenho uma situação que o pessoal deve estar se perguntando. Tá, quando eu faço a integralização de um capital, eu estou, de alguma forma, cedendo, vendendo, transferindo esse capital. E há uma tributação, né? Há um imposto específico na transferência de um imóvel. Tá? Então, se eu vendo um imóvel, se eu transfiro, há uma tributação específica ali. Ok. Perfeito. Em que momento que essa tributação vai incidir? Se ela não vai incidir, ou qualquer outra situação que você entenda que é relevante a gente falar sobre isso para esclarecer esse ponto. Porque às vezes a pessoa tá legal, tem tributação, não tem, mas quanto que eu pago esse imposto? Porque eu sei que se eu vender um imóvel, vou fazer o registro, a transferência e vou recolher o imposto. Se eu venho a falecer, eu vou pagar esse imposto lá no inventário. E na holding, quando eu transfiro, como é que funciona? Vamos lá. Vamos contextualizar o tema para que todos possam entender de forma objetiva. Sempre que eu vou me dispor de um patrimônio, eu pago o imposto, dependendo da forma de transmissão e disposição desse patrimônio, em razão da transmissibilidade. O ato de transmissão primordial no direito brasileiro é uma escritura pública. Sim. De compra e venda, de doação. E para cada tipo de negócio, de ato jurídico, eu vou ter um imposto devido e incidente sobre aquele ato. Se falarmos da compra e venda, nós temos o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que ele vai incidir justamente pelo fato jurídico da transmissão patrimonial. E na hold, eu estou transmitindo esse patrimônio de pessoa física para uma outra pessoa, seja jurídica ou não? Porque eu posso vender um imóvel para uma pessoa jurídica. Se a gente analisar, sim, o evento transferência está ocorrendo. Eu estou tirando de uma pessoa, mandando para outra. Mas tem o ITBI? Vamos lá. A incidência do ITBI, a gente analisa sobre uma integralização de capital. Então, eu vou pegar na holding específico um patrimônio da pessoa natural, física, e transferir mediante integralização de capital para uma pessoa jurídica, para uma empresa da qual o cotista é o detentor, pessoa física do patrimônio. Então, ele está lá na sociedade, ele constitui uma empresa, ele está tirando da sua pessoa física e indo para a sua pessoa jurídica. Na integralização de capital, nesse remanejamento do patrimônio, nessa transferência do patrimônio para a pessoa jurídica, da qual o proprietário já é sócio, a princípio, numa análise objetiva, nós não teremos a incidência do ITBI. Certo? Certo. Mas, ponto-chave, né? Sempre divulgam, não vai ter incidência do ITBI, não vai ter incidência, beleza, aí faz uma análise financeira totalmente viável, eu transfiro meu patrimônio. Mas que tipo de atividade essa holding vai exercer com esse patrimônio? Ela vai operacionalizar esse patrimônio para fins econômicos, comprar, vender, alugar, arrendar? Então, nós temos que fazer essa análise, porque a depender da legislação de cada município, a depender da legislação do Estado, dependendo da forma com que for feita essa integralização e a destinação desse patrimônio, aí eu posso ver ocorrer na incidência Do ITBI. do ITBI. Mas... Isso logo já na transferência da cota. Isso, mas numa holding meramente gestora, né, numa transmissão simples, a princípio podemos afirmar, não haverá. Mas, a depender da atividade que for ser desenvolvida na holding,
provavelmente vai haver. Então, por isso, repetindo, é importante a gente fazer esse estudo dos objetivos. O que eu quero? Para que eu quero constituir uma E holding? se isso não for levado em consideração no momento dessa integralização, o contribuinte ele fica sob um certo risco, então, de ser autuado posteriormente, ou não? Insegurança jurídica. Por quê? Porque se isso não for previsto, ele pode ser pego de surpresa. Né? Numa atividade econômica dessa holding, de exploração desse patrimônio, ser-lhe cobrado o ITBI não cobrado lá na integralização do capital. Então, essa análise de risco ela deve ser vista e analisada. Porque, fatalmente, se ele for desenvolver uma atividade econômica, for explorar esse patrimônio, comprar, vender, operacionalizar, ele vai estar submetido ao risco de uma posterior incidência. Sim, vamos pensar que na prática, né, o patrimônio, principalmente quando a gente está falando de pessoas que têm vários imóveis, né, que nós estamos discutindo aqui, é natural que alguns desses imóveis vão estar alugados, vão estar arrendados, né? Falando de fazenda, essa fazenda ela é produtiva, né? Então, ou ela vai ser produtiva no sentido do próprio produtor, que é a pessoa física da holding, já produzir nela, vai passar a produzir, vamos pensar, na pessoa jurídica, mas vai ter que arrendar para a pessoa física. Então, de alguma forma, Ele vai ter exploração. Né? Na prática, aí eu imagino que a maioria tem a exploração. Confere, né? Confere. Perfeito. Então, é fato que, na grande maioria dos casos, vai ter a incidência do ITBI. Sim, ocorre o risco. Eu acho que é isso que é a crítica do Rodrigo, né? Que é o que a gente vê. De ver, não vai ter imposto, não vai ter imposto, não vai ter imposto. Faz uma simulação. Essa holding é só para gerir, para mais nada. Coloca o patrimônio ali, continua gerando rendimento nesse patrimônio e não faz o recolhimento do tributo da forma correta. Uma simulação disfarçada de planejamento? Exatamente. Né? Que simulação a gente sabe que é vedado, né, no nosso ordenamento jurídico, então tomem muito cuidado com essas falsas propagandas. A holding não tem incidência imediata do ITBI. De fato, não tem em casos muito específicos, onde não há uma utilização daquele patrimônio para rendimentos. Né? Então, para exploração. Tome muito cuidado com esse tipo de informação quando vocês se depararem com isso. E aí um ponto importante, Gersino, é tentar pela legislação local também. Da forma que a legislação local, municipal, aborda essa temática. Né? Nós temos quantos municípios na federação? Então, cada município vai abordar, vai analisar o tema do ITBI, vai valorar ou não valorar o patrimônio de uma forma dele, específica, né? a competência dele. Então, é um tema bem minucioso de você objetivamente determinar, terá ou não terá. Tá, tudo bem. Aonde está localizado o patrimônio? Como é que nós vamos fazer essa operação? Então, vamos analisar a legislação local? Vamos analisar a forma de transmissão? Aí nós temos a garantia de dizer sim ou não. Ou não. O pecado, né, a falha, é de fechar os olhos e dizer, em nenhuma hipótese terá. Pode fazer. Até porque esse é o problema. Se depois de integralizado resolver transferir para um dos sócios diretamente, vender, ou vender, comprar mais, vai ter incidência normalmente. Né? Então vamos pensar na prática mesmo. Na prática, vamos trabalhar que na maioria dos casos vai ter a incidência, porque vai ser explorado aquele patrimônio. Sim. Dificilmente não vai ser explorado. Né? Então, esse patrimônio explorado, eu vou ter incidência do ITBI. Mas qual a vantagem que eu vejo aqui? A vantagem é você planejar isso. Né? Eu tenho 10 imóveis e lá no inventário eu teria que fazer um pagamento do tributo já imediatamente de todo aquele patrimônio, e aqui eu consigo trazer isso de forma segregada. Então, vamos fazer um planejamento financeiro, vou integralizar o imóvel 1, depois vamos pagar o ITBI dele, depois vamos fazer uma integralização do imóvel 2, pagar o ITBI. Gersino, olha que interessante a sua colocação. Se nós analisarmos a holding, a gente nunca pode analisar ela sob um ponto específico.
vamos analisar só sobre o ITBI? Tudo bem, eu estou analisando sobre o ITBI, mas eu estou esquecendo de tantos outros benefícios que ela traz. Então, vamos pensar numa hold feita para planejamento sucessório. Com o risco aqui de pagar o ITBI, dependendo da atividade de exploração desse patrimônio, ok. Mas e o imposto de sucessão? Sim. Que é muito maior do que numa eventual compra e venda. Nós estamos falando numa média de 2%, 2,5%, 3%. Do ITBI. Enquanto que nós temos na sucessão ITCMD 5%, 8%, a depender do estado. Então, essa análise é uma análise que nós temos que fazer mediante uma conjuntura de fatores econômicos e de viabilidade para dizer faz ou não faz. É viável ou não? É viável ou não é viável. Porque eu posso estar perdendo por um ponto, perdendo entre aspas, né? Mas eu posso estar possibilitando uma viabilidade futura muito maior. É aquilo que o Gersino disse. Eu posso estar antecipando uma situação, mas facilitando outra. Planejando outra. Sim. De forma eficiente. E economicamente mais eficiente. Você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. O inventário, vai ter o ITCMD, Mas a vai forma ter que pagar de pagar tal. menos, de forma mais eficiente. Ou planejada, né? Planejada. Porque muitas vezes, né, que ninguém sabe o dia que vai morrer. E se a gente olhar num Então, aspecto, como vocês salientaram no último episódio sobre o produtor rural ele tem terra. Às vezes muita terra, muita atividade produtiva. Mas nem sempre ele tem. Naquele momento da sucessão, ou deixou naquele momento da sucessão, o capital para custear o evento liquidez. sucessório. Exatamente. E é nesses momentos que Você vê dilapidar. infelizmente, além de dilapidação de patrimônio, famílias se desfazerem em função de um litígio. no Ou momento pior, da herança. eu tenho que vender o patrimônio. É porque um não concorda, o outro. E às vezes dos sucessores tem o dinheiro, aí o outro não Exato. tem. Eu falo assim, eu tenho minha parte, você não tem a sua, eu não tenho nada a ver com isso, né? E eu- Arruma o dinheiro, sei lá. E aí é onde começa o problema, né? Meninos, acontece Obrigado pelos meninos. Né? o pior fator, que é a venda do patrimônio. Porque Sim. como nós havíamos Porque dito, vai dilapidar o é patrimônio. um evento, a morte é um evento surpresa. É um evento surpresa, não dá para saber. Não o dia dá que você para vai saber. morrer. Então, ocorreu o evento morte, ocorreu o dever de pagar o imposto na transmissão. Se eu faço de forma planejada, via hold ou via outros meios sucessórios, eu já estou planejando e trazendo. Caso não, fatalmente, o que ocorre para os herdeiros? A necessidade de vender algum patrimônio, que é o pior cenário. E aí, suponhamos uma situação de um vizinho de fazenda, que quer muito a sua propriedade. Então, naquele momento, ele se vê na oportunidade de comprar aquele patrimônio, para que a família tenha meios de pagar o tributo da sucessão, e aí comprar, às vezes, até mais barato. Mais barato que o valor E de mercado. que o valor de mercado, e colocar a família numa situação... Expõe de totalmente, dificuldade. né? Aqui, a holding, ela tem os 3 pilares muito bem definidos, como você já falou, que é a questão da eficiência tributária, a proteção do patrimônio e a parte sucessória que fica muito bem definida. Então, isso tudo você está planejando. Vamos trazer esse imóvel, qual o custo? Você vai ter 2% de TBI, você vai ter mais 5% de TCMD, o custo é esse, a forma de pagamento do tributo é essa, então vamos trazer esse bem. Quando nós vamos ter o dinheiro para isso? Vamos ter tal momento, então já vamos trazer o imóvel 1, vamos planejar para trazer o imóvel 2 e assim por diante. Até porque, imagine só, no momento que a família tem que se unir, né, que é no momento de uma fatalidade, né, que a família tem que estar ali junta, imagine isso tudo está resolvido. Então está tudo certo. Agora já está todo ali. É o menor dos problemas. Não é Aquele que seria o verdade, maior problema seria se o maior torna o problema, menor. Se torna, na verdade, nem é problema, né? Já está tudo um certo, fato. um fato. Ok, está tudo resolvido, está lá dentro do que nós planejamos, organizamos com o jurídico, a contabilidade muito bem feita, está tudo ok. Agora é de fato fazer o que deveria fazer no momento de morte, né? Que é o quê? Que é a família concentrar no luto, na dificuldade do da sentimento perda, da né? perda, exatamente, né? E o melhor também, dado o cenário ruim da morte, né?
é a análise sobre a não paralisação da atividade. Exato. O que ocorre em muitos inventários, né, por dificuldades De acordo, e contenda familiar, aquele patrimônio fica submetido a um perdimento. Sim. Por quê? Porque está ali parado, não está sendo operacionalizado, ou empresa, ou propriedade rural, e os prejuízos são imensos, tanto na manutenção, ou no deixar, né, ou paralisar a atividade que já vem sendo exercida, né, ou o custo para depois recuperar a propriedade, ou para pagar e bancar o litígio, porque nós estamos falando de litígio que envolvam advogados, administradores judiciais. Que não é barato, né? Advogados. Você na tabela da ordem, acho que está 6% do valor do patrimônio. Né? É um valor Custo de elevado. processo. Bancar custo de processo. Bancar o custo da dilapidação do patrimônio. Bancar o custo da paralisação da atividade. E o conflito que é intangível, né? E o conflito. E a Isso própria é morosidade desgaste. processual, né? Isso E a morosidade processual. Exatamente. É que isso é intangível, né? Você não sabe, não tem como mensurar. não tem como você mensurar o prejuízo daquilo na prática, né? O quanto aquilo vai ser prejudicial para todos. Exato. Doutor Henrique, podemos afirmar, então, que, no caso, a holding constituída já fez essa sucessão dentro ali do contexto da holding, o cedente do patrimônio, o patriarca ali, ele consta na holding, mas só como sócio, não administrador, não sócio. Então, nesse caso, nós já podemos afirmar que há uma eficiência tributária, porque no caso do patriarca vier a falecer, já não haverá a incidência do ITCMD. Exatamente. Nós vamos ter todos os impostos de transmissão ali da sucessão empresarial, e aí aqui a gente divide em duas seções, que é a sucessão puramente empresarial, em que o patriarca já faz a sucessão empresarial por meio de cotas com os seus herdeiros, e nós temos aqui uma sucessão já no inventário. Então, quando eu já faço ela antecipadamente, da forma correta, recolhendo os devidos tributos, sim, eu tenho uma melhor eficiência, sem dúvida, do que ter que submeter ao inventário. Porque o custo é alto, mas é um dos menores problemas. Para uma empresa, para um patrimônio produtivo, o maior custo é a paralisação da atividade ou a má gestão. Durante aí, né, se tivermos uma contenda de inventário, 5, 6, 10 anos, ou às vezes até mais. Igual havia dito no episódio anterior. O problema não é inventário em si. Inventário é um procedimento simples. Levanta patrimônio, levanta direito, levanta obrigação, paga partilha. Mas e o que nasce do inventário? As demandas que permeiam o processo de inventário. Prestação de contas, remoção de inventariante, né? Outros maiores litígios ali entre os próprios herdeiros que vão ingressando com ações junto ao inventário, ao procedimento de inventário, dificultando o inventário. O andamento desse e gerando um maior custo, tranquilo. que deveria ser tranquilo. Enquanto que o ponto que você colocou, Rodrigo, já fazendo isso antecipado, então estaria da melhor forma, mais inteligente e mais eficiente, garantindo uma sucessão aqui em vida e da forma desejada pelo proprietário. Sim. Doutor Henrique, eu queria que você explicasse de uma forma simples e objetiva para o pessoal que está nos assistindo, de fato, o que realmente é essa proteção patrimonial que a holding oferece? Vamos lá, bem tranquilo. Se divulga blindagem do patrimônio, ou seja, meu patrimônio está na holding, eu não tenho perigo. Está blindado. Tá blindado. Posso fazer o que eu quiser na Faço pessoa física. o que eu quiser. Nada disso. O que ocorre é você transfere o patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica. Então, aquele patrimônio que seria atingido diretamente na sua pessoa física, ele não está mais no seu poder, na sua detenção. Ele está transformado em cotas numa pessoa jurídica. Então, ali eu tenho uma gestão do patrimônio mais eficiente. Então, uma futura penhora, um futuro ato expropriatório, eu posso vir aqui e analisar sobre os rendimentos que essas cotas estão me dando, o rendimento que essa holding está me dando, para depois haver ou não, dependendo do cenário, uma interferência direta no patrimônio físico. Então, primeiro eu vou na atividade, primeiro eu vou na empresa, para depois atingir o patrimônio físico. Exceto em circunstâncias de abuso de poder empresarial e todas as outras circunstâncias. Sim. Que a gente chama de um fato jurídico, que é a desconsideração da personalidade jurídica, mas é um ato mais específico, né? E até porque a cota, ela é um bem penhorável.
Totalmente, e principalmente, além dela, os rendimentos, né? Sim. Aquilo que ela rende diretamente aos sócios, né, é o grande alvo. Então, o fato de estar protegido o patrimônio significa dizer, ele está acobertado, né, sobre um véu da pessoa jurídica, sobre uma capa da pessoa jurídica. Não que ele é inatingível ou que ele está blindado. Ele só não é isso. diretamente Ele só afetado. não é diretamente afetado, perfeito. Mas quando, doutor Gersino, eu faço isso de forma a blindar uma situação por má-fé, por desvio patrimonial, fraude a credores, né, fraude em execução ou para fraude familiar, né, isso pode ser desmistificado. Essa capa de proteção, essa independência física com jurídica, ela pode ser quebrada desde que, né, comprovado que aquela hold ou aquela empresa foi criada Um fim fraudulento. para fim escuso, para um fim de fraude, de cometer fraude. Ainda mais nos dias atuais, né, com a tecnologia aí a favor do fisco, é facilmente comprovar uma operação dessa quando ela foi feita com esse intuito, né, de simular, de querer fraudar um credor. É facilmente provado. Você tendo os instrumentos corretos, isso facilmente é demonstrado. Principalmente na iminência de um processo, de um histórico que vai culminar em um processo judicial ou de um processo já existente em andamento. Sim, Né? sim. Principalmente nesse fator. Quando já existente em andamento, né, criar-se uma forma de blindar o patrimônio, né, com certeza pode vir a ser desmistificado, né, e desmontado e culminar no bloqueio. Senhores, o fato é que o tema realmente é importante. Os Complexo. empresários é complexo. Realmente os empresários têm que ficar atento aí com as consultorias, com o profissional que está assessorando aí nessa análise de viabilidade, porque são muitos aspectos que têm que ser analisados, né, a depender do contexto de cada caso. Mas realmente é um tema que pode organizar muitas empresas aí, né, muitas famílias a ajudar nesse processo aí sim. de transmissão de bens, de inventário. Organização do patrimônio, né? Porque ali dentro da roda você organiza tudo, você dá uma destinação adequada, organiza a tratativa entre os sócios, que normalmente são os herdeiros. Estabelece os limites e as áreas de competência. Exato, né? Então, isso tudo... Porque a gente sabe que, na prática, é uma situação que ela, normalmente, ela tende a ser muito conflituosa. Né? Tende a ser muito conflituosa. E um aspecto relevante também que nós temos que analisar, dentro dessa análise, dessa conjuntura de viabilidade da pessoa jurídica, é também o próprio rendimento desse patrimônio. Então, enquanto eu tenho ali na pessoa física me rendendo como renda líquida e vindo para mim, dependendo da situação, na pessoa jurídica ele também vai render, ele também vai ter atividade, só que eu vou ter uma tributação de pessoa jurídica. Uma carga menor. Pessoa física. Uma carga menor, mais eficiente do que na pessoa física. Sim. É claro que isso é um aspecto que vai ser analisado caso a caso, né? Patrimônio, rendimento por rendimento. Você vai analisar, né, o regime tributário da holding e etc. Mas a gente sabe que na pessoa física a renda, né, vai partir ali de 27,5%, né? Ainda com uma tabela progressiva, etc. No mínimo, a metade. Exato. Né? Então você tem uma redução monstruosa. Né? Então, se esse imóvel está alugado e você está recebendo esse rendimento via pessoa física, ele tem esse detalhe. E um outro ponto também que é muito interessante é para quem está, às vezes, alugando aquele imóvel. Porque vamos imaginar que é uma empresa do lucro real que está alugando o imóvel. Ela aluga da pessoa física, ela não tem como deduzir o PIS e a COFINS, por exemplo, na sua base de cálculo na empresa do lucro real. Enquanto, se esse imóvel estiver numa holding, uma pessoa jurídica, ela já pode fazer isso. Então, ele consegue até, às vezes, potencializar para o mercado esse imóvel em termos de oferta de aluguel, de qualquer outra coisa nesse sentido. Olha só, durante a nossa discussão, quanto de desdobramento nós fizemos de uma prévia e pequena análise sobre holding, o fato de constituir uma holding. É justamente neste ponto
que eu sempre discuto e tento elucidar o mais objetivo possível com os clientes. Tem que se fazer uma análise completa. Né? É por isso que quando a gente- É uma análise que não depende puramente de uma análise jurídica. Sim. Eu tenho que ter um desenho jurídico, um fundamento jurídico daquele projeto, com uma segurança jurídica, que é o mínimo Sim. necessário, que até para isso se faz, buscando uma segurança jurídica, mas eu tenho que ter uma análise tributária daqui. Então, eu tenho que ter uma análise contábil, uma análise de viabilidade financeira. Sim, sim. É por isso que quando a gente vai fazer, você tem que, de fato, reunir com Sempre estar em conjunto, os advogado e patrimônios, contador. trazer esse pessoal entender de fato o que eles estão querendo, Quais são os objetivos, os objetivos futuros. futuros e principalmente como é um procedimento, né? Como foi muito bem falado no episódio 1, que ele é um procedimento vivo, né? Que ele vai se amoldando à evolução patrimonial que aquela holding tende a ter, né? Porque às vezes a gente está falando de um patrimônio que hoje vale X, amanhã pode valer X mais Y. A gente está falando de uma holding que vai adquirir novos patrimônios, porque essa holding pode gerar rendimento e adquirir novos patrimônios. Recentemente, nós nos deparamos com a seguinte situação. Acho que cheguei a citar isso no primeiro episódio. O patriarca criou a holding, destinou todos os imóveis dele para a holding, um número expressivo de imóveis, só que ele esqueceu de analisar a vontade dos herdeiros. Ele esqueceu de analisar o sistema de continuidade familiar, o objetivo. Sobreveio o inventário, nesse fato aqui ele ainda era sócio da empresa, teve que a empresa ser submetida a inventário normalmente, e aí, vencida a etapa de inclusão da empresa no inventário, veio o desejo, e aí sim que foi ouvido os herdeiros. Mas e aí, vocês vão continuar em conjunto, explorando essa atividade em conjunto e dividindo os lucros, partilhando lucros dela? Ou vocês vão seguir o caminho de cada um? Dada uma dificuldade até de logística, o filho no estado, o irmão em outro, e um numa atividade puramente empresarial, o outro numa atividade rural, o outro numa atividade industrial, disseram, não, nós não queremos continuar em conjunto, nós queremos analisar qual é o patrimônio dessa holding, dividir esse patrimônio materialmente falando, dizendo, eu fico com a fazenda tal, eu fico com a casa tal, eu fico com o galpão tal, né? E aí nós tivemos que passar, além do processo de inventário, de inventariar a holding, o desfazimento A dissolução. da dissolução da pessoa jurídica. Porque não houve toda essa análise prévia. Não houve essa análise Foi prévia, uma simplesmente holding feita provavelmente nesse intuito de vou proteger, blindar meu patrimônio, não vou pagar imposto e jogou tudo ali para dentro. Jogou tudo para dentro, sem uma análise prévia. Beleza, no primeiro momento atingiu o objetivo, mas lá no futuro, quando sobreveio o inventário, ela, ao invés de descomplicar, né, Era mais complicado. de simplificar a sucessão, ela complicou ainda mais, porque os herdeiros não tinham, em hipótese nenhuma, a intenção de permanecer na atividade em conjunto. E Eles se tem uma queriam coisa cada um que caminho. ficou clara para mim, até usando o termo aí, que é o tema do nosso episódio, né? Descomplicando a holding, o que ficou claro para mim, ao menos, é que não há milagres, né? Nada supera um bom planejamento, um bom estudo prévio ali, para que realmente a holding atinja todos os objetivos e a segurança jurídica que é pleiteada. Exatamente. Perfeito, Rodrigo. Holding não é milagre, não é a bola da vez, não é um fenômeno. Holding é estudo, é planejamento, é organização. É isso que nós precisamos fazer antes de qualquer constituição de empresa, de qualquer atividade, é analisar viabilidade. Principalmente porque nós estamos trabalhando com patrimônio. É aquilo que o empresário levou uma vida para construir e nós simplesmente estamos organizando a vida dele, de forma a descomplicar e não a piorar os efeitos aí negativos de uma sucessão. Perfeito, perfeito. Então, se você está buscando um profissional para criar uma holding, para construir essa holding, trazer esses imóveis para dentro, para organizar toda a situação,
cuidado com aquele profissional que te vender muita facilidade, cuidado com aquele profissional que, não, fica tranquilo, tu atrás para cá, que é só fazer isso, já está pronto. Cuidado com o profissional que falar para você que vai blindar o seu patrimônio. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Procure o profissional que vai fazer o que o Rodrigo acabou de falar, que o Henrique falou nos 2 episódios e muito bem, que é o profissional que vai sentar com você, vai sentar com os herdeiros, vai conversar, entender a realidade do seu negócio, para ver se de fato há viabilidade da holding, se houver a viabilidade, para ela ser feita e conduzida da melhor maneira possível, tá bom? Doutor Henrique, eu quero agradecer aqui imensamente a sua presença nesses 2 episódios. Foi muito valioso para nós trazer você, que já é nosso parceiro, já faz parte do nosso time, para falar um pouco de um tema que, de fato, é bem mais complexo do que se vende, né? Principalmente na internet. E de forma maestrosa você conseguiu trazer aqui para nós e com certeza para os nossos ouvintes um pouco de clareza, um pouco de transparência para esse tema que, de fato, tem muita gente que, infelizmente, oferta de forma que não condiz com a verdade prática da holding, tá? Então, quero te agradecer imensamente pela sua presença nesses 2 episódios, tá bom? Eu digo sempre, Rodrigo e Gercindo, que na atividade tributária, na atividade mais abrangente que é a atividade jurídica, o fundamental é a transparência. É dizer de fato o que acontece, como acontece e o que fazer se vier a acontecer. Então, tudo aquilo que é passado de forma transparente, com segurança e planejada, facilita a vida do cliente, né? Organiza a vida do cliente. E é nessa pegada que nós estamos trabalhando, na pegada de organizar, determinar e planejar. Então, mais uma vez, agradeço a vocês a participação, me coloco à disposição sempre que possível para estarmos juntos nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, doutor Henrique, muito obrigado, Gercino. E realmente esse é o nosso objetivo constante, né? Levar serviço de qualidade, informação relevante para os nossos ouvintes, sempre pautado na responsabilidade e na ética. Muito obrigado, senhores. Perfeito. Pessoal, fiquem com Deus. Nós encerramos aqui mais um episódio do Evox Podcast e foi um episódio sensacional, como os outros estão sendo. Peço para vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e também nos acompanhem nas nossas outras redes sociais. Fiquem com Deus. Grande abraço.